Olá, meu amigo e amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque eu tenho certeza absoluta que você não é uma dessas pessoas que cometeu crimes e agora está sofrendo as consequências dos seus atos. Pois é isso que está acontecendo nessa sexta-feira com a figura do criminoso maior da nação, o senhor Jair Messias, presidiário. Eu estava aqui com uma série de pautas aqui, que eu vou abordar ainda com vocês no nosso encontro de hoje, mas essa furou a fila, porque a coisa aconteceu nessa manhã, né? Do que eu estou falando? Desse fato aqui. Bolsonaro tem alta hospitalar e ficará em prisão domiciliar. Ex-presidente deixou o hospital pouco antes das 10 horas e seguiu para casa acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele chegou à residência dele usando um colete à prova de balas. Gente, vocês têm ideia da vida desgraçada que essa figura está tendo? Ele ficou 2 semanas num hospital, isso não é um parque de diversões, né? O hospital é sempre um ambiente que dá uma certa angústia, e essa é mais a enésima passagem dele ali por esse hospital como uma espécie de estratégia para poder escapar da prisão lá na Papuda. Isso parecia que ia dar certo, porque a comoção que eles estavam fazendo, a extrema-direita nas redes sociais e por todos os cantos, estava inclusive capturando alguns grupos poderosos aqui no nosso país, como a grande mídia, em alguns editoriais que a gente viu aqui no Brasil, e estamos vendo hoje mais repercussões sobre a impressão, sobre a visão que eles têm desse criminoso. Aqui no G1, eles conseguiram uma foto aqui, né, da figura do criminoso com um colete à prova de balas e tornozeleira. Gente, que vida, hein? Mas esse castigo para ele ainda está sendo pouco, porque tem muita coisa ainda que ele precisa ser responsabilizado. Infelizmente, o senhor Paulo Gonet está dormindo em berço esplêndido e, ao que consta, a Polícia Federal ainda não terminou os últimos trabalhos ali em relação a tudo aquilo que estava em vias de ser arquivado para sempre. Ou seja, os crimes que ele cometeu junto com a Orcrim dele durante o período da pandemia. Mas nós não vamos deixar isso ser esquecido, não. Vamos estar cobrando sempre aqui no nosso Portal do José, vamos fazer representações, vamos continuar vigilantes em relação a isso e cobrando as autoridades, né? Bom, vou seguir aqui com os temas aqui no nosso portal, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha participar aqui dando seu joinha, seu comentário, que eu sempre leio aqui no nosso portal, sempre respondo muitos comentários aqui de vocês. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que são duas ferramentas para você impulsionar e prestigiar ainda mais o nosso portal. Eu coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Bom, então aconteceu isso, né? A figura está ali e a gente vê ainda os reclamos por todos os lados, como, por exemplo, aqui o editorial do Estado de São Paulo, A Criatividade de Moraes, escreveram hoje. Ministro inventa prisão domiciliar. Olha só, prisão domiciliar não foi inventada, né? Para Bolsonaro, com limite de 90 dias inexistente na lei. Essa gente, eles fazem leituras do Código Penal, da legislação penal brasileira, à luz daquilo que o senhor Ives Gandra Martins enxerga, né? Ou seja, o direito da terra plana, o direito da terra que não é a nossa, que está num outro plano, numa outra galáxia, né? Porque aqui a lei permite isso. Até porque o ministro foi muito benevolente, como eu já disse aqui para vocês. A Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, prevê que a prisão domiciliar só poderia ser concedida para quem está cumprindo uma prisão em regime aberto. Não é o caso do Bolsonaro, que está em regime fechado. Então, a saída dele do regime fechado para uma situação especial é uma exceção das exceções. E, portanto, se ele está com uma doença, que é uma doença passageira, ou seja, a broncopneumonia, que os médicos atestam que a cura total pode ir de 45 a 90 dias, o que fez o ministro? Cessada a doença da criatura, ele volta para a prisão. E muita gente não tinha percebido isso logo de plano, né? Eu expliquei aqui para vocês no nosso portal que essa concessão era uma concessão passageira, porque senão é o seguinte, né? O preso tem lá uma unha encravada, fica com o dedo inflamado e tal. Olha, tô com meu dedo aqui, não estou conseguindo andar e tal. Aí isso permitiria o juiz dar uma prisão domiciliar definitiva para ele? Não. Então é o seguinte, cessou a broncopneumonia, volta para o xilindró. Os bolsonaristas ainda não acordaram disso, né? Mas estão começando a acordar devagarinho. Bom, vou falar disso mais tarde novamente, mas a gente vai ter mais informações. Agora temos outros temas também muito interessantes. Primeiro eu quero abordar aqui esse editorial aqui da Vera Magalhães.
De onde ela tirou isso? Rio é laboratório da mexicanização da política. O que quer dizer, senhora Vera, a mexicanização da política? Porque no México as coisas estão muito bem, obrigado. Muito melhores, inclusive, do que aqui no Brasil. Ela coloca degradação escancarada pelo apagão na linha sucessória, mostra risco de não conter infiltração do crime nas instituições públicas. Senhora Vera. A senhora devia sublinhar no seu artigo que essa catástrofe aqui no Rio de Janeiro ela está conectada com o senhor Jair Messias Presidiário. O senhor Cláudio Castro, que está sendo afastado, né? Ele pediu renúncia, mas para escapar da cassação. Ele é uma figura que reiteradamente utilizou o poder público para se locupletar politicamente, locupletar as pessoas da Orcrim que estão ao seu redor, e agora colocar na linha sucessória quem? O partido do criminoso mor da nação, o PL, na linha sucessória. Então, enfim, a senhora poderia explicar isso, né? Que a Orcrim de Bolsonaro, sim, a Orcrim dos milicianos está infiltrada em muitos segmentos aqui da sociedade aqui no Rio de Janeiro e até em outros lugares do Brasil também, né? E que esse é o problema principal da política aqui no Rio de Janeiro, né? Nós vamos falar mais disso também, mas eu fiz questão de sublinhar isso aqui. Gente, ontem o presidente Lula parece que não é muito difícil acertar algumas coisas, né? Eu comentei aqui com vocês, eu coloquei até no corte do nosso portal, no canal de cortes, essa cerimônia aqui em que o Lula se vacinou, né? E uma coisa muito importante, que o Brasil está com mais de 70 milhões de doses produzidas pelo Butantan, né? E o presidente tomou a vacina ali contra a gripe e a cerimônia foi muito interessante, né? O Alckmin e o Lula tomando a vacina, né? Os dois muito bem-humorados ali tomando vacina, enfim. O Lula com certificado de vacina. Estamos acompanhando a visita do presidente Lula ao complexo industrial da Brim Pharma, em Anápolis. Lula fez brincadeira aqui, né? O presidente e o vice-presidente estão Aliás, sendo o Lula está vacinados inteiraço, contra né? a gripe, para O Lula marcar está o início inteiraço da aí, campanha de todo vacinação. tranquilo. Enfim, mas é o seguinte, gente. Essa é uma informação que diz respeito à saúde pública. Por mais que a Rede Globo de televisão, os veículos de comunicação, eles não queiram ajudar o governo em alguma coisa, por mais que eles queiram prejudicar a campanha de Lula, eles deveriam, pelo menos, a título de informação para o público, de prestar um serviço social para o povo brasileiro, informar que temos vacinas para as pessoas, agora, para as pessoas não pegarem gripe, as pessoas não ficarem doentes, as pessoas não abarrotarem no hospital, não gastarem dinheiro. Isso é uma coisa importante, a vacina de graça, mas não fizeram isso, né? Como eu já estava prevendo, porque o Lula está rodando por todos os lados, mas não está saindo em lugar nenhum, não. Por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, olha, esse ano vai ser um ano complicado, hein? Vamos ter que arregaçar as mangas e lutar, inclusive, contra certos imobilismos que tem ali ao redor da figura do presidente, né? Mas, enfim, já falei muito disso. E o Jornal Nacional, ontem, né, não tratou dessa questão e vejam só como é que eles escolhem palavras e é um jornal, é uma empresa de comunicação que está completamente alinhada com o que faz o governo de Netanyahu, o governo assassino de Netanyahu e o governo do problemático mental, né, do desequilibrado mental, do demente mental, que é o presidente dos Estados Unidos. Então eles fazem a seguinte abordagem, assim, de maneira bem en passant. Vejam só como é que eles tratam aqui de uma questão de um assassinato. Um assassinato, ele vira, porque são os mocinhos, entre aspas, que estão praticando, vira uma outra coisa. Vamos ver que coisa é essa. O presidente dos Estados Unidos adiou mais uma vez o ultimato ao Irã. Isso é engraçado. Se é ultimato, se é ultimato, como é que o ultimato já está já é o quarto ultimato que está sendo ultimado, né? É um negócio impressionante para vocês verem a responsabilidade, ou melhor dizendo, né, a irresponsabilidade desse psicopata que virou o líder dos bolsonaros aqui no Brasil e esse criminoso internacional. Então, falou isso aí, vamos lá. Donald Trump estendeu o prazo para que o país aceite um acordo de paz. Nessa quinta-feira de guerra, Israel anunciou a eliminação de mais um militar iraniano de... Olha só, Israel anunciou a eliminação de mais uma pessoa, né?
Olha só como é que a coisa é tratada. É como se fosse eliminando o quê? Uma doença, um inseto. Isso é o que a gente chama no direito, né? A coisificação das pessoas. Você transforma uma pessoa em coisa. Aí a coisa pode ser eliminada, né? Pode ser incinerada. Quando o certo seria o jornalismo dizer assim, ó, Israel assassinou, ou disse que assassinou, que cometeu um homicídio contra uma figura. O cara estava em combate, onde é que estava o cara? Aliás, todas as pessoas que Israel está matando, está matando sobre a alegação que seriam potencialmente pessoas que estão estimulando algum tipo de crime. Então, simplesmente eles viraram os exterminadores unilaterais, sem nenhum tipo de procedimento civilizatório. Isso é tratado pela mídia aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, como uma coisa natural, vai se naturalizando o comportamento desses criminosos que estão associados por todos os cantos, e aqui no Brasil tem os seus representantes, né? Bom, agora abrindo um parênteses aqui também para um outro episódio, esse episódio mostra esse mundo tenebroso que vive essa gente do bolsonarismo. Eles andaram comemorando durante um bom período que o André Mendonça tinha dado lá para CPMI, comandada por bolsonaristas, uma prorrogação para ver se eles acham alguma coisa, para ver se eles continuam a fazer farofa, fazer selfie, ficar apresentando as suas presepadas ali. E eles estavam muito felizes, a gente via depoimentos como esses aqui. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Depois dessa, nunca mais eu reclamo do André Mendonça. Eu sei que lá atrás eu reclamei algumas vezes do silêncio dele, da passividade, de não defender a direita, de não defender o bom senso. Mas eu vou te falar uma coisa. O cara acabou de fazer uma jogada de mestre, um checkmate. Me desculpa, galera. Ele pegou todo mundo de surpresa, tá todo mundo chocado, que eu vou te explicar o que ele fez agora. Como vocês sabem, a CPMI do INSS está prestes a terminar, ou estaria prestes a terminar. O presidente da comissão, o Carlos Viana, entrou com um requerimento para que o André Mendonça determinasse a prorrogação, já que o Alcolumbre queria encerrar. Mas lembrando. Então, assim, todo felizão, né? E a gente via todo mundo bolsonarista fazendo coisas como essa aqui, ó. Jogada de mestre. André Mendonça dá um checkmate em Gilmar Mendes. Deu checkmate, né? Que felicidade, né? As falas eram todas assim. André Mendonça tem uma carta na manga que aterroriza Alcolumbre, Toffoli e Alexandre. Todo felizão, né? Um jeguinho lustroso e tal. Aí o que a gente viu foi o seguinte, o André Mendonça tomando sabão de forma lustrosa, né? De todos os ministros lá da Suprema Corte. Vamos pegar um trecho dessa aqui. A posição do ministro Flávio Dino, mas apenas um esclarecimento. De fato, não há precedentes de prorrogação. É tão inusitado o que aconteceu de se recusar a receber requerimento. Porque eles queriam, os bolsonaristas queriam prorrogar a CPMI para ver se conseguiam ainda fazer barulho, fazer a famosa narrativa. Eles não se importam com os fatos, eles se importam em fazer presepadas com os fatos existentes ou não, né? E segundo relatos de parlamentares, se recusar a conversar com os parlamentares sobre a questão. Aí veio o ministro Alexandre Moraes. Eu já pedindo todas as vênias ao ministro André, já digo de cara, para mim aqui inexiste direito líquido e certo. O próprio relator, na sua fundamentação, leu que tem ata notarial, que um parlamentar não conseguiu conversar com outro e que não foi recebido. Veja, isso demandaria prova. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, ela é 69, perdão, ela é extremamente objetiva. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele já deu uma lição para o André Mendonça, tipo, enfim, vamos traduzir aqui para o português de boteco, né? Ministro André Mendonça, o senhor é um jegue, porque o mandado de segurança não se aplica, isso é uma coisa basilar para esse caso, né? Mas a sapatada também, mais a voadora, foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, né? Vamos ver o que ele disse aqui, porque os impetrantes, os deputados, eles estavam lá na sessão do Supremo. E o Gilmar Mendes não se fez jogado, não. Quase chamou assim, vocês são muito imbecis, né? É a tradução aqui, livre. Vamos lá. Inclusive, no que concerne ao juiz de garantia. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal, e o senhor ele sabe que é ilegal.
Sabem que é inconstitucional. Inclusive, alguns dos presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Chamou de analfabeto ali, né? Os bolsonaristas que ingressaram com esse negócio. Então, olha, gente, tomou uma sapatada, aquela fala do Deltan lá na frente, né? Carta na manga, checkmate. Onde é que vocês vão enfiar agora a língua de vocês, né? Me desculpem que ia falar dessa forma, né? Mas, enfim, a gente tem que mostrar como essas pessoas são alucinadas e são irresponsáveis e, sobretudo, são ignorantes juridicamente. Isso aí a gente vai toda hora desmascarar essas criaturas, né? Eu fico por aqui, quem ri por último, ri melhor, e as filas continuam a andar com colete e tornozeleira, né? Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!